Olá a todos, quero cumprimentá-los com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero convidar você nesse dia a refletir comigo em Deuteronômio, capítulo de número 1, verso de número 42. A palavra de Deus diz assim: Disse-me o Senhor, disse-lhes, não subais, nem pelejeis, pois não estou no meio de vós, para que não sejais derrotados diante dos vossos inimigos. Estaremos refletindo nesse dia a respeito do tema, os nãos do Senhor. Nós podemos observar que esse texto sagrado leva-nos a refletir a respeito de alguns momentos na vida em que o Senhor vai nos dizer alguns nãos. O povo de Israel havia duvidado das promessas de Deus, de que conquistariam a terra prometida. O relato dos 12 espias vão contribuir no sentido de que a maioria dos espias derrete o coração do povo, o desanima, e apenas o Caleb e o Josué buscam manter sua firme fé no Deus Todo-Poderoso, ao passo que os outros 10 buscam desanimar o povo e, por sinal, de certa forma, esses vão conseguir transmitir essa sabotagem. O povo, no entanto, posteriormente vai de forma obstinada em tentar subir, e esse povo, por sinal, é derrotado. Esse povo, ao tentar contra os amorreus, vão passar vergonha, simplesmente porque não escutaram os nãos de Deus. Então nós podemos notar que algo que eu e você precisamos aplicar urgentemente nas nossas vidas é o entendimento que jamais nós poderemos rejeitar a tudo aquilo que o nosso Deus nos fala. Nós temos que estar atentos e o tempo inteiro suplicar-lhe o seu favor, suplicar-lhe a sua ajuda, a sua orientação e a sua direção. Isso é o que faz o salmista. O Salmo de número 108, os versos 11 a 13, nos mostra uma oração de suma importância para que eu e você estejamos aplicando em nossas vidas. A palavra de Deus diz assim: Não nos rejeitaste, ó Deus? Tu não sais, ó Deus, com os nossos exércitos. Presta-nos auxílio na angústia, pois vão é o socorro do homem. Em Deus faremos proezas, porque Ele mesmo calca aos pés os nossos adversários. Eu e você precisamos estar atentos, prestar completa atenção a isso, que nós só podemos fazer proezas quando o nosso Deus está conosco. Esperar pelo ser humano, com certeza é vão, assim como o salmista diz, porque o ser humano é falho. Em algum momento, as pessoas não conseguirão nos ajudar, mas Deus nos ajuda o tempo todo, pois Deus é bom. Eu e você precisamos urgentemente fazer algo de suma importância, que é não desprezar as profecias. Quando Deus nos diz algo, nós precisamos obedecer, porque a voz de Deus, ela sobressai a tudo. E esse é o conselho que Paulo dá à igreja da Tessalônica, no capítulo de número 1, na 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, verso 20. Paulo vai orientar aqueles irmãos ao seguinte: não desprezeis as profecias. E hoje nós temos vivido um tempo em que pouca importância se dá à orientação de Deus, aos nãos de Deus, às advertências de Deus. E por fim, queridos, nós precisamos estar de olhos abertos, nós precisamos enxergar, porque muitas vezes Deus nos tem dado o privilégio de ter os nossos 5 sentidos, mas esses, por sinal, em alguns momentos têm sido falhos. E aqui eu quero falar de 2 sentidos. Nós podemos observar o Senhor Jesus advertindo aos seus discípulos no capítulo 8 de Marcos, os versos 18 a 25, em relação à questão de não enxergar e não ouvir. E assim muitas pessoas têm procedido na atualidade. Não têm enxergado de forma espiritual e tampouco têm ouvido aquilo que Deus diariamente lhes tem mostrado. Então note você o que o Senhor Jesus fala aos seus discípulos e o que o Senhor Jesus ainda continua falando a nós, o povo, nos dias de hoje. Tem olhos, não vedes?
e tendo ouvidos não ouvis? Não vos lembrais de quando partiu os 5 pães para os 5.000, quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Responderam eles, 12. E de quanto partiu os 7 pães para os 4.000, quantos cestos de pedaços recolhestes? Responderam 7. Ao que lhes disse Jesus, não compreendeis ainda? Então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia e, aplicando-lhe saliva aos olhos, impondo-lhes a mão, perguntou-lhes, vês alguma coisa? Este, recobrando a vista, respondeu, vejo os homens, porque como árvores os vejo andando. Então, novamente, lhes pôs as mãos nos olhos, e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido, e tudo distinguia de forma perfeita. Que você e eu possamos esperar que Deus faça em nossas vidas esse milagre, que Ele toque os nossos olhos e que eu e você possamos enxergar o momento em que Deus nos diz não, o momento em que há a orientação de Deus para seguir ou para parar, e que eu e você, em nome de Jesus Cristo, possamos estar dispostos a compreender os nãos do nosso Deus Todo-Poderoso. Que o Senhor Jesus Cristo nos abençoe.